Bom dia, Rafaela. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Vamos iniciar, então, com alguns recadinhos, né? Primeiro, a nossa VA se aproxima. Nossa VA é aí, eu acho que ela está marcada para a próxima semana, tá? Mas eu vou adiá-la, tá? Deixa eu até confirmar a data aqui dela. De toda forma, eu vou adiá-la para que vocês possam aí ter uma folguinha com relação à realização dela. Deixa eu confirmar aqui a data. Está marcada, gente, para o dia 10/3. Seria exatamente na próxima semana, né? Eu vou passar para outra semana, vou passar para o dia 17, tá? Porque como a nossa... para que vocês possam aí, ter algumas pessoas novas chegando, e também para que vocês possam aí ter uma tranquilidade para poder fazer. Hoje a gente vai estudar aí a tutela antecipada antecedente, já vai ver mais ou menos como é que funciona também a tutela cautelar antecedente. Na próxima aula a gente termina esses dois conteúdos, tá? Tanto da tutela antecipada antecedente a gente termina hoje, né? Mas na próxima aula a gente termina a tutela cautelar antecedente e termina também a tutela de evidência. Então, para que vocês possam ficar mais confortáveis para poder fazer o fórum de discussão, tá? Eu sugiro que vocês, vou adiar para que vocês não tenham nenhum problema. Esse fórum de discussão, gente, é extremamente simples, tá? É uma atividade muito simples, eu tô até com ela aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar e mostrar para vocês. Ó, esse fórum, gente, ele não fica ainda disponível para vocês. Ele não está disponível ainda para vocês, mas deixa eu deixar ele aqui aberto para que vocês vejam. E eu vou mandar um videozinho também de como acessar esse fórum. Deixa eu projetar aqui a tela para vocês. Ó, vocês estão vendo aí, né? O fórum de discussão, tá? Ele vai estar aberto para vocês a partir dessa semana. Eu vou abrir, tá? Esse fórum para vocês. E é um fórum bem tranquilo. Vocês vão fazer o fórum aí, é uma postagem, tá? É uma pessoa apenas do grupo que deve fazer essa postagem. O grupo ele deve ter no máximo 4 integrantes, tá? Professora, quero fazer individual. Pode, sem problemas, tá? É possível que vocês façam de forma individual, em dupla, em trio ou em até 4 pessoas, tá? E aí, uma pessoa apenas, caso vocês façam em dupla, em trio, em quarteto, uma pessoa do grupo que vocês vão escolher deve, então, fazer a postagem em nome do grupo, ou seja, colocar o nome de todos os integrantes do grupo e fazer essa postagem. Essa postagem, gente, ela deve ser de no máximo meia lauda, não é uma postagem grande, tá? A depender do assunto, se vocês incluírem links, vocês podem fazer de no máximo uma lauda. Não é para poder colocar o anexo, gente, é para poder fazer a resposta aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o fórum do semestre passado. Como é que eu acesso o fórum? Como é que faz, professora, para poder acessar o fórum? Olha só, essa tela aqui é a minha tela, tá? Mas a tela de vocês aparece da mesma forma, né? Então, você vai entrar aqui, ó, fórum, tutelas provisórias, você entra na aula do fórum, aí aqui, ó, fórum da aula, tá vendo? Clica aqui em fórum da aula, fórum de discussão, tutelas provisórias e entrar no fórum, tá? Feito isso, gente, ó, esse fórum aqui foi o semestre passado, eu não reabri ele ainda, tá? Então, feito isso, uma pessoa do grupo vai colocar o nome de todos os integrantes do grupo aqui, vai colocar também, gente, o turno
tá? Se cursa de manhã ou à noite, porque esse fórum de discussão, ele é um fórum geral. Ele é tanto para processo civil 4 manhã, quanto para processo civil 4 noite. E aqui, então, vai colocar a postagem a respeito das tutelas provisórias. Pode ser uma tutela provisória aplicada a um caso concreto? Pode. Pode ser uma peculiaridade, quis fazer um texto, por exemplo, a respeito de uma novidade da tutela. Pode. Quis fazer um texto a respeito da aplicação da tutela antecipada antecedente nos casos de saúde? Pode, tá? Mas o que vocês forem fazer, vocês devem colocar aqui. Não anexe, tá? Nada no fórum. Por quê, gente? Porque senão perde o dinamismo do fórum. Né? Então, o interessante é que vocês postem a resposta de vocês aqui. Feito isso, vocês enviam a resposta, aí vocês vão procurar uma das postagens de alguns colegas, de vocês, que vocês acharam interessante, e aí vão fazer uma outra postagem colocando em resposta à postagem do grupo da Riniene e da Luciana, o nosso grupo tem a dizer o seguinte, ponto. Nosso grupo não concorda com a postagem da Adriana, por conta disso, disso e disso. Então, gente, vocês vão fazer um comentário em cima da postagem do colega de vocês. Obviamente, um comentário respeitoso, tá? Uma questão muito, 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 muito importante, gente. Esse fórum de discussão não aparece nas atividades de vocês, tá? Ele não vai ficar aparecendo aqui, ó, nesse calendáriozinho que vocês têm, tá? Não vai aparecer aqui, ó, não vai aparecer, tá? Esse aqui, esse fórum aqui é o fórum da atividade jurídica, mas percebam, não vai aparecer, gente, o fórum para vocês aqui. Vai aparecer aonde, então, professora? Só naquele atalho que eu mostrei para vocês, de vocês entrarem na aula e visualizarem o fórum. Então, fiquem atentos, porque ele não vai aparecer aqui no calendário de vocês. Muitas pessoas acabam perdendo o prazo do fórum, exatamente por não visualizar ele aqui, porque ele não aparece aqui nesse calendário, tá? Aí a pessoa, ela não visualiza que tem que fazer esse fórum e não faz. E aí, quem não está acompanhando minhas aulas, não sabe para onde que vai. Quem não está acompanhando os grupos, eu geralmente posto um videozinho no grupo também mostrando o caminho, como ir até o fórum de discussão, a pessoa também não vê, e aí ela fica sem fazer e acaba perdendo os pontos. São 10 pontos, tá, gente? Então, tomem cuidado, por favor, né? Não percam o ponto por causa de besteira, tá? Alguma dúvida, queridos? Ou está tranquilo? Está tranquilo, tudo certo, tranquilo. Então, perfeito, ótimo. Na última aula, a gente encerrou a nossa aula falando a respeito da responsabilidade civil, né? Nos casos das tutelas aí de urgência, tá? E aí, uma das últimas coisas que a gente falou aqui também foi a respeito da questão da irreversibilidade de fato e da irreversibilidade de direito, que eu disse para vocês que era aí algo que era aplicado apenas à tutela antecipada. E aí a gente falou que no caso da irreversibilidade de fato, o juiz realmente não pode conceder a tutela, porque é uma situação que mesmo sendo compensados os danos de forma financeira, não vai restituir, não vai chegar nem perto do status quo ante, situações que envolvem patrimônio público, né? Então, assim, são situações muito complexas, tá? E se a irreversibilidade for de direito, é plenamente possível converter isso em perdas e danos, então não haveria efetivamente qualquer tipo de perda, tá? Para a parte que concedeu a tutela antecipada, vez que a parte que foi beneficiada vai ter que ressarcir a parte que concedeu, já que essa tutela não foi confirmada aí ao final do processo. E hoje, como a gente já havia adiantado, eu falei para vocês que nós estudaríamos, gente, a tutela antecipada antecedente. Eu vou aqui projetar minha tela novamente, para que vocês possam acompanhar aqui as tutelas.
Essa tutela, ela é uma novidade no Código de Processo Civil, tá? Não existia no antigo CPC nenhum tipo de procedimento de tutela antecipada antecedente. Era possível apenas a tutela cautelar antecedente, no caso, né, as cautelares antecedentes, tá? A tutela cautelar antecedente tem um procedimento próprio também, a gente vai estudar esses procedimentos, viu? Varney, é a VA1, tá? É o fórum de discussão, ok? Lá no SF Web, na primeira aula, eu explico cada uma das VAs e tem um cronograma. Pode fazer individual, tá? Até 4 pessoas. Beleza? Se quiser fazer individual, sem problemas, tá bom? Bom, e aí, então, gente, o que acontece? Essa tutela, esse procedimento, então, é uma novidade, tá? Essa parte de tutela no Código de Processo Civil, na minha opinião, ficou algo muito bem estruturado. Então, a pessoa, né, ou as pessoas que fizeram essa parte no CPC estão de parabéns, tá? São pessoas, imagino eu, que realmente têm a prática, tá? Dentro do processo, porque em algumas partes do CPC a gente vê que, assim, quem reformulou nunca advogou na vida. Não é o caso, tá? Dessa parte das tutelas. E aí, gente, quando é que eu vou utilizar essa tutela antecipada antecedente? Em quais situações seria possível utilizar essa tutela antecipada antecedente? Primeira coisa, gente, a gente tem que lembrar que ela é uma tutela de urgência, não é isso? Está dentro aí das módulos das tutelas provisórias, a gente tem a tutela antecipada e a cautelar, e a antecipada pode ser antecedente ou incidental. Incidental quando é um mero requerimento feito junto à petição inicial, ou no curso do processo, e antecedente, gente, é quando a primeira peça que vai dar início ao processo é a peça de tutela, tá? Como assim, professor? Em quais situações que eu vou utilizar essa tutela? Essa tutela é o seguinte, gente, chega um cliente para vocês, tá? No escritório de vocês e fala o seguinte, fala assim, doutora Luciana, eu estou com uma doença grave e eu preciso fazer uma cirurgia de urgência referente a essa doença, só que o meu plano de saúde está negando essa cirurgia, embora eu já tenha cumprido todas as carências e embora esse procedimento faça parte do rol de procedimentos cobertos pela ANS. E mesmo assim, o meu plano de saúde, ele nega aí a realização dessa cirurgia. Aí a Luciana, então, verifica toda a documentação que foi trazida pelo cliente dela, verifica que, de fato, né, parece que ele tem aquele direito que ele diz ter e que, de fato, a situação dele é muito urgente, que ele precisa de fazer essa cirurgia o mais rápido possível. E aí ela lembra dessa aula que nós tivemos hoje. Quando a urgência, gente, for contemporânea à ação, quando for uma situação extremamente urgente, a petição de tutela, ela pode se resumir à demonstração dos fatos e à fundamentação apenas da tutela. Então, o que a Luciana vai fazer? Não tem ainda nenhuma ação de obrigação de fazer nada disso, tá? Tem a pessoa sentada na frente dela, no escritório, cheia de documentos, precisando de fazer uma cirurgia. Ao invés da Luciana, gente, abrir, né, o Word dela e começar a fazer aquela petição cheia de dados, né, anexando jurisprudência, anexando o que a doutrina diz, fazendo aquela petição totalmente rebuscada a respeito da questão da obrigação de fazer, fundamentando lá no Código Civil, tá? Na parte do Código de Processo Civil, do cumprimento. Ao invés da Luciana fazer essa petição, gente, ela simplesmente vai fazer uma petição objetivando a tutela. Então, ela vai fazer uma petição simples, ela vai verificar já qual que é o juízo competente, nesse caso seria o juiz da vara cível, né? De alguma aí das 35 varas cíveis existentes aqui em Belo Horizonte, tá? Com marca de Belo Horizonte. Então, ela vai direcionar essa peça ao juízo da tracinho, ela não sabe, é uma distribuição por dependência, vara cível da comarca de Belo Horizonte /MG. Salta lá de 10 a 15 linhas,
tá? E aí ela vai começar, então, a fazer a qualificação do cliente dela. Vai colocar lá a qualificação do cliente dela. É claro que sempre que possível, e nesses casos, gente, é muito interessante, caso vocês queiram já colecionar, já queiram colocar o QR Code com um videozinho simples explicando os motivos pelos quais você precisa dessa tutela antecipada antecedente, tá? É muito interessante porque isso já adianta o despacho que você vai ter com o juiz, né? Ou qualquer dúvida que ele tiver, ele assiste o videozinho. São elementos do Visual Law e hoje a gente utiliza de forma bem ampla aí nas nossas petições, tá? Então a gente coloca o QR Code, cria o QR Code. Eu vou fazer um videozinho super simples falando excelência. Estou aqui pleiteando, né? Com muito respeito, venho aqui requerer a tutela antecipada antecedente, porque o meu cliente, o senhor tal, o senhor José, ele está aí precisando de fazer uma cirurgia com urgência, ele tem uma doença gravíssima, como mostram aí os laudos, e ele precisa de fazer essa cirurgia em caráter de urgência, e muito embora essa cirurgia esteja coberta no rol da ANS, está destacado aí na petição, na folha tal, inclusive, embora faça parte, embora ele também já tenha cumprido todas as carências, conforme também foi demonstrado, o plano de saúde, ele vem de forma arbitrária negar essa cirurgia, e isso coloca em risco a vida do meu cliente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição do senhor, tudo, e agradeço desde já a atenção. Pronto, vídeo simples, compacto, gente, para ser colocado dentro do QR Code, né, para que o QR Code dê ligação a esse vídeo lá dentro do YouTube, você sobe esse vídeo para o YouTube, por exemplo, coloca lá o linkzinho na sua petição e o juiz ele vai assistir esse vídeo e vai entender melhor o caso, tá? Aí, gente, então faço lá, coloco lá o meu QR Code. Ah, professora, não quero, não sou adepta do Visual Law, não. Beleza, né? Faço a petição seu Visual Law, tá? Mas sugiro que faça utilizando o Visual Law, porque ele tá aí para ajudar a gente. Aí, gente, então coloca a qualificação completa do José, né? Nome completo, estado civil, nacionalidade, tá? O número do CPF, o número da identidade, o endereço completo, o e-mail, o endereço eletrônico, tudo lá nos termos do artigo 319, a qualificação completa das partes, vem perante este juízo, por meio de seus advogados abaixo assinados, todos com o endereço tal, 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 aí você coloca o endereço completo do escritório, requerer o verbo correto, quando a gente está pleiteando uma tutela, gente, é requerer, tá? A tutela ela é um requerimento. Então, você está requerendo a tutela. Não, Lu, esse vídeo não é novidade no CPC. Na verdade, esse não consta, né, a informação a respeito da utilização desses elementos visuais, mas isso é uma constante hoje. Hoje isso está super em voga para facilitar a comunicação entre o julgador e o advogado. Tá? Então, eu subo esse vídeo simples para o YouTube para poder facilitar a compreensão aí da minha petição. Assim como também eu posso utilizar outros elementos visuais na minha petição. Assim, antigamente, é muito interessante, Lu. Antigamente a gente colocava, por exemplo, gente, todos os documentos do processo lá atrás da petição, né? Hoje em dia, não necessariamente. A gente pode printar o documento, por exemplo, e incluir ele dentro da petição. Então, eu estou falando a respeito do rol da ANS. Ao invés de eu juntar o rol da ANS lá atrás, eu printo na tela, né, da ANS e junto na petição, entende? Então, fica algo muito mais dinâmico. A petição ela não se torna cansativa. A questão hoje, né, na prática, tá, gente? É que a gente torne a petição ela menos cansativa, mais direta, mais objetiva, que eu consiga atingir a finalidade de uma forma mais simples. Então, a gente não, né, assim, não há necessidade de se juntar uma petição, por exemplo, de 30 folhas. Nunca teve, né, necessidade disso. E hoje menos ainda. Tá? Então, esses elementos visuais, eles vêm exatamente para poder auxiliar no dinamismo. Eu acho que na Justiça do Trabalho o pessoal ainda não curte muito o Visual Law, não, viu, Lu? Mas na parte penal também não. Assim, eu acho que ainda não vi, não. O pessoal do penal, por exemplo, ainda não tem nem PJE, né? Nem todos os processos têm. Não, ainda não. Então, assim, isso é muito Oi? fato possível. Muito.
Já vi como provas, assim, né? Aí os anexos, mas para explicar se uma petição realmente ainda É não tinha muito visto. legal. Legal. Semestre que vem vocês vão começar a ter prática e vocês vão ver isso. Nós, né, eu também sou professora de prática, a gente explica isso. É muito legal mesmo. E é uma realidade já, sabe? É muito bacana. Bom, e aí então eu faço lá a minha petição, qualifico a parte contrária, né? Como eu falei para vocês, venho perante este juízo requerer tutela antecipada antecedente em face de, coloco lá a qualificação do plano de saúde, né? Tal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ tal, com sede no lugar tal, tá? Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos, de forma bem concisa, bem direta, gente, eu vou contar ali rapidamente a historinha, tá? Que a pessoa precisa de fazer a cirurgia, o requerente precisa de fazer a cirurgia está no rol da ANS, a cirurgia foi negada, e aí, nesse momento, eu já posso até juntar os documentos relativos à negatória, né, da cirurgia, tá? Já vou juntando aí embaixo. Tô falando isso porque vocês, inclusive, a nossa VA2 é uma peça prática profissional, então isso vai fazer aí uma diferença para vocês entenderem e fazerem a petição de uma forma a contento, tá? Aí vai para a parte da fundamentação. Na fundamentação, gente, a gente vai trabalhar basicamente a fundamentação da tutela, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apenas. Eu não vou precisar, gente, de trabalhar requisitos da obrigação de fazer, tá? Que seria a ação principal que vai ser proposta, que vai ser apresentada posteriormente. Não preciso trabalhar nada disso. Então, o que eu vou trabalhar na fundamentação? Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Só, tá? A fundamentação da tutela é apenas essa. Aí, gente, fiz a parte da fundamentação, que é bem simples, é uma petição simples. Já vou para a parte dos pedidos e requerimentos, tá? Indo para a parte dos pedidos e requerimentos, gente, eu vou ali fazer a indicação no meu pedido final. Então, eu já indico que posteriormente essa petição será aditada para inclusão do pedido final, tá? Que seria condenação na obrigação de fazer, qual seja a prestação da cirurgia, a realização da cirurgia, tá? E aí eu faço a minha parte de requerimentos. Coloco lá também a questão da sucumbência, né? Já posso pedir também condenação em custas, tá? Posso pedir. Mas aí já vou para a parte dos requerimentos. Nos requerimentos, é absolutamente necessário que eu coloque ali o meu requerimento de tutela. Requer, para tanto requer, seja concedida a tutela antecipada antecedente para condenar, né, provisoriamente a parte tal, a parte requerida, a realização da cirurgia, tá? Aí, outro requerimento, se for necessário, não é o caso, mas se a gente estivesse diante de um direito de menor ou de incapaz, a intimação do Ministério Público. Outro requerimento, gente, tá? Nesse caso, não tem necessidade, mas caso você quisesse, você poderia também colocar o requerimento de citação da parte, tá? Não é o caso, mas caso houvesse a necessidade nessa tutela de se requerer algum tipo de documentação, você poderia fazer esse requerimento. Mas, basicamente, nessa situação agora, o requerimento que eu vou fazer é o requerimento de tutela e, eventualmente, o requerimento de justiça gratuita. Se sua parte for aí, gente, economicamente hipossuficiente, na petição de tutela mesmo, você vai ter que fazer o requerimento de justiça gratuita. Por quê? Porque se você não fizer esse requerimento, você vai ter que recolher as custas. Lembra que a gente falou que quando a tutela ela é incidental, não há necessidade do recolhimento das custas iniciais? Não há por quê? Porque se ela é incidental, ela está sendo feita dentro da petição inicial da obrigação de fazer, ou ela está sendo feita no curso do processo. Tá? Agora, quando ela é antecedente, quando a primeira petição que está iniciando o processo é a petição de tutela, eu tenho que recolher essas custas, tá? Então, é necessário fazer o requerimento de justiça gratuita caso você não vá recolher
essas, né, caso seu cliente seja aí beneficiado da justiça gratuita, para que você não recolha essas custas iniciais. Tá? É necessário colocar valor de causa na tutela? Sim, gente, absolutamente necessário, tendo em vista que é a primeira petição que está dando início ao processo e para fazer, né, o cálculo do valor da causa é necessário você calcular, tá, o valor da causa principal. Nesse caso, gente, é uma causa de valor inestimável, né? Entra lá naquela regrinha do artigo 292, a partir do artigo 291, tá? Do Código de Processo Civil 291, 292, 293. Não existe um valor específico, né? Como não existe um valor específico, então você pode dar um valor simbólico a ela. Por exemplo, um salário mínimo, tem gente que dá R$ 1, tá? É um valor que você vai estimar para aquela causa apenas, não está atrelada ali aquelas regrinhas do artigo 292, porque é causa de valor inestimável. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado e OAB, tá? É uma petição super simples de tutela, ok? Então, você vai apresentar essa petição inicial e uma coisa que é super importante que vocês devem guardar agora, tá? Só é possível, só é interessante utilizar essa tutela antecipada antecedente se o meu requerimento de tutela coincidir com o meu pedido final, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, eu viro para o seu José e falo, seu José, o senhor só quer a realização da cirurgia? Sim. Então, o meu requerimento de tutela, que é a concessão da tutela para a realização da cirurgia, coincide com o meu pedido final, que é o quê? A condenação de forma definitiva da realização da cirurgia, para que não haja nenhum tipo de pagamento de perdas e danos posterior. Beleza? Então, eu quero que a condenação aqui definitiva, ela acaba coincidindo com a tutela. Eu não quero nada além da tutela. Ah, e se o senhor José chegasse para você e falasse, olha, em virtude desse aborrecimento, em virtude desse desgaste, eu quero indenização por danos morais também. Não seria interessante utilizar essa tutela, tá? E eu vou explicar daqui a pouquinho por que que não é interessante utilizar a tutela antecipada antecedente quando você não tem coincidência entre o requerimento de tutela e o pedido final, tá? Só é interessante utilizar a tutela quando você tem essa coincidência. E eu vou explicar daqui a pouco por que isso. Mas vamos aqui voltar ao procedimento, porque aí no decorrer aqui eu vou explicar isso para vocês, tá? Então, apresentei, a Luciana apresentou aquela petição inicial dela lá, bonitinha, tá? Além do QR Code, né, gente, que é algo que eu acho que é super interessante, a inclusão desse vídeo explicativo na petição inicial, né, nessa petição aqui de tutela de vocês, eu acho que é interessante, sempre que você tem um caso de tutela, você despachar com o juiz, tá? Por quê? Porque essa petição ela pode ser despachada aí num prazo de até 10 dias. Né? Como se trata aí de uma decisão interlocutória, tá? O juiz ele pode despachar em até 10 dias. Só que o seu cliente, gente, ele não pode esperar 10 dias. Tem cliente que às vezes não pode esperar nenhum, né? Então, quando, né, você está falando a respeito de uma tutela e de urgência, é interessante você despachar essa tutela diretamente com o juiz. Como que faz isso, professora? Faz da seguinte forma: assim que você distribuir isso para, né, pelo PJE, você vai verificar em qual secretaria que vai tramitar, tá? E você vai imprimir a petição, tá? Embora, né, o juiz ele tenha aí a visualização da sua petição no PJE, imprime ela para facilitar a conversa, tá? Então, você imprime sua petição ou vai com tablet, né, que é algo que você consegue abrir ela lá para poder conversar com ele, tá? Celular, gente, é muito pequenininho, você tem que ficar perto demais do juiz, aqui, olha só e tal. Então, assim, ou tablet ou imprime a petição. Imprime a petição, tá? Vai lá, e aí, se chegando lá na secretaria onde que está tramitando o processo, você vai perguntar se há algum horário específico em que o juiz despacha com o advogado. Tem juiz, gente, que despacha no início do expediente, tem juiz que despacha entre uma audiência e outra, e tem juiz que despacha ao final do expediente. Não existe juiz que não despache com o advogado, tá? Ele não está fazendo favor nenhum, tá bom? É o trabalho dele.
Existem determinadas causas, gente, que demandam uma atenção maior e que demandam um despacho com o juiz. O que é este despacho com o juiz? Não é nada de especial, gente. Basicamente, você vai pedir licença para ele, vai falar assim, excelência, acabei de distribuir, caiu aqui na sua secretaria, uma tutela antecipada, antecedente. Meu cliente, a petição, inclusive, tem um QR Code, caso o senhor queira assistir posteriormente o vídeo e tudo, traz aqui alguns elementos necessários ao entendimento do caso, mas a situação é a seguinte, meu cliente tem que fazer uma cirurgia, a cirurgia é extremamente urgente, coloca em risco a vida dele, caso ele não faça essa cirurgia, e o plano de saúde, de forma arbitrária, embora a cirurgia faça parte do rol dos procedimentos previstos na ANS, embora já tenha cumprido todas as carências, o plano de saúde, de forma arbitrária, não quer conceder essa cirurgia a ele. Então, o caso é extremamente delicado, excelência, e aí, por isso que eu vim despachar com o senhor. Tá? Não quer dizer que o juiz vai dar a decisão dele na hora, só quer dizer que ele sabe o que está acontecendo e que ele vai deixar lá para poder despachar, tá? Geralmente o juiz despacha no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Quando você faz esse tipo de despacho com ele. Às vezes ele despacha até na hora, tá? Mas geralmente ele despacha depois, no final do dia, ou despacha lá no dia seguinte. Tá? É bem legal, é bem interessante, porque ali você está explicando para o juiz as especificidades do seu caso. Tá? Ah, professora, em época de pandemia, como que faz isso? Como é que funciona? Como é que tem funcionado? Funciona, assim, o QR Code, ele já te ajuda muito com isso, porque o juiz, antes mesmo de você conversar, ou durante a sua conversa com ele, por telefone, né? Tem acontecido dessa forma. O juiz, ele consegue já ver o seu vídeo, né? Você entra em contato com a secretaria, pede para poder falar no gabinete do juiz, pede licença, fala assim, excelência, desculpa incomodar e tudo, mas estou despachando aqui uma tutela. E aí a grande maioria das secretarias tem despachado por telefone, tá? Você consegue fazer o despacho por telefone. E o QR Code ajuda bastante nisso, porque você fala, inclusive, com o juiz, fala assim, excelência, inclusive há um vídeo aí, tem um QR Code, o senhor pode direcionar o celular do senhor, o senhor vai ser direcionado para um vídeo, e é um vídeo que eu explico rapidamente as nuances do caso. Então, caso o senhor tenha dúvida, fique à vontade, tá? Mais uma vez, muito obrigada e tudo, é isso, tá? Então, em época de pandemia, a gente tem despachado por meio de telefone. Aí, gente, então, fiz a petição inicial, foi distribuída e o juiz, então, está analisando. Já fui lá despachar com o juiz, tá? E o juiz está analisando. Ele pode, gente, verificar que não há elementos para concessão da tutela, e aí, neste caso, ele verificando que naquela situação ali não há elementos para concessão da tutela, ele vai determinar que o autor, o requerente, emende a petição inicial e no prazo de até 5 dias, não é no prazo de 5 dias, cuidado com isso, é até 5 dias. Então, ele pode fixar prazo de 2 dias, prazo de 3 dias, prazo de 4 dias ou prazo de 5 dias. Tá? Cuidado com isso aqui é pegadinha do malandro, não é de 5 dias, é de até 5 dias, tá? Se não houver a emenda por parte do requerente, haverá extinção do processo sem resolução do mérito. Se houver a emenda, tá? Haverá aí o prosseguimento comum, o prosseguimento pelo procedimento comum. O que vai ser essa emenda da petição inicial, gente? Vai ser a apresentação agora, né? A emenda será a apresentação da petição de obrigação de fazer. Tá? Basicamente, então aquela petição em que eu coloco a fundamentação lá do Código Civil das Obrigações, tá? Que eu coloco a jurisprudência de não sei aonde, a doutrina de não sei mais o quê, né? Que eu já digo como é que vai ser o cumprimento dessa obrigação, aquela petição zona, aí eu vou fazer ela, vou ter que fazê-la aqui em até 5 dias para que a petição ela siga o procedimento comum. Mas, né, despachei com o juiz o caso do seu José e felizmente o juiz viu que, de fato, o seu José parece ter aquele direito que ele diz ter, tá? Porque, mais uma vez, lembrem-se, no caso da concessão de tutela, gente, para que o juiz possa concedê-la, basta a probabilidade do direito, ou seja, aparentemente você tem aquele direito que você diz ter, tá? Mas o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, a situação de urgência. Então,
pelo que eu demonstrei lá, despachando com o juiz, pelo que eu demonstrei na minha petição, pelo que eu esclareci por meio do videozinho que eu coloquei lá na minha petição, o juiz falou assim, realmente parece que o seu José aqui, ele tem esse direito que ele diz ter. Então, concedendo a tutela, ele vai dar essa decisão de forma fundamentada, a gente já viu isso, né? Que a decisão, tanto que indefere a tutela quanto que defere a tutela, tem que ser fundamentada. E aí, gente, ele concede a tutela e determina que o autor adite a petição inicial em 15 dias ou em prazo maior fixado pelo juiz. O mínimo, então, é de 15 dias. Então, é 15 dias ou mais. Então, como é que seria uma decisão do juiz nesse sentido? Tendo em vista os fatos narrados pelo autor, vislumbro que a probabilidade do direito, conforme documentos juntados em folhas tais, tais e tais, conforme a petição inicial demonstrou. Ademais, pelos próprios documentos, também os laudos médicos juntados pelo cliente, vislumbra a situação referente à urgência do caso, ou seja, há um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo qual defiro a tutela antecipada antecedente. Concedo à parte requerente o prazo de 15 dias para que apresente o aditamento à petição inicial com a inclusão dos pedidos principais. Intime-se, publique-se, tá? Cumpra-se, intime-se, publique-se, né? E aí, o que vai acontecer, gente? Eu vou ser intimada e vou ter que apresentar, então, esse aditamento em 15 dias ou mais. Só que, olha aqui uma situação, uma questão aqui bem interessante. Enquanto eu não fizer o aditamento dessa petição inicial aqui, a parte contrária não será citada e, consequentemente, não será intimada da concessão da tutela. Então, olha só que situação curiosa. Muito embora eu tenha 15 dias ou mais para poder aditar essa petição inicial aqui, gente, com a inclusão do pedido principal e tudo, que aí seria basicamente elaborar uma petição de movimentação do processo, tá? É um protocolo que eu vou fazer a essa ação que começou com a tutela, que já existe. Se eu ficar esperando 15 dias ou mais para aditar essa petição, gente, enquanto eu não aditar, a parte contrária não vai ser citada. E, consequentemente, se ela não for citada, ela também não vai ser intimada da concessão da minha tutela. Então, em termos práticos, enquanto eu não aditar a minha petição inicial, com a inclusão do pedido principal e tudo, né? Enquanto eu não fizer isso, gente, a parte contrária, o plano de saúde não vai ser intimado da concessão da tutela. Ou seja, enquanto eu não aditar, não tem cirurgia. Ai, professor, e aí? Como que faz, então? Faz da seguinte forma. Enquanto uma pessoa vai para o fórum para poder despachar com o juiz, seu sócio ou seu estagiário, ou mesmo você que já se preparou para isso, já deixou a petição pronta lá no escritório de aditamento. Tá? Ou se você tiver um sócio, um estagiário, enquanto você vai no fórum, seu estagiário, seu sócio está fazendo ali a parte referente a esse aditamento, a inclusão dos pedidos principais, inclusive aí, né, na forma da petição de obrigação de fazer nesse caso, tá? Mas não estão todas as informações lá na petição inicial. Giovanni, olha só, a fundamentação da petição de tutela, ela somente, ela se resume apenas à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eu não incluí nessa petição qualquer fundamentação referente à obrigação de fazer, entende? Eu não incluí nada. A minha fundamentação na petição de tutela é só do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, nada mais. Por isso que há necessidade desse aditamento, porque era uma petição super simples. Tá? Gente, está no último minuto, entra aí no próximo link para a gente poder continuar. Ninguém pode fugir, tá? Beijo!